De uns anos pra cá, o RPG ele vem se popularizando. O que antes era um hobby bem de nicho, o público em geral ele sabe da existência agora. Eu lembro que quando eu comecei a jogar no início dos anos 2000, era bem coisa de nerd, a gente tinha até uma certa vergonha de dizer que jogava. Então, na minha cabeça é muito louco imaginar que hoje em dia todo mundo sabe o que é um Vecna, um devorador de mentes, muito embora no Stranger Things eles não sejam exatamente as mesmas criaturas do que no D&D. Não dá pra negar que o Stranger Things foi muito importante para essa popularização, assim como alguns grupos que, principalmente na pandemia, acabaram explodindo nos streamings e hoje lotam teatros, como é o caso da Critical Role. Mas se esses RPG shows, como a Critical Role, são bons pro hobby, eu já tenho minhas dúvidas, mas esse não é o assunto aqui hoje. A gente teve até um filme do Dungeons and Dragons, que se passa em Faerun, e também o Baldur's Gate, eleito jogo do ano de 2023, que também se passa ali, talvez mais pra lá. Mas voltando ao Stranger Things, os irmãos Duffer, que criaram a série, eles encheram de referências ao Dungeons and Dragons. E como a série teve uma grande durabilidade, muita gente que era pequena na época do lançamento lá da primeira temporada tá vendo só agora e curtindo e achando legal e querendo entrar no RPG. E não são só crianças, também muitos adolescentes e muitos adultos que nunca jogaram estão procurando grupos e pesquisando sobre para terem essa experiência. E é aí que tá o pulo do gato. Por onde começar? E talvez a questão mais importante, qual o RPG? Qual o sistema que eu vou jogar? Então vamos do início. O RPG jogado lá na série não tem, é o D&D, mas ele não tem nada a ver com o D&D moderno, o atual. Pra resumir bem, lá na série eles jogam versões bem antigas do D&D dos anos 80. E eles vão mudando de versões conforme as temporadas vão avançando, como também aconteceu com os lançamentos de D&D. Claro que quando eles entram no Hellfire Club e vão jogar com um pessoal mais velho do que eles acabam jogando o AD&D, a versão de 77, mais antiga do que a que eles jogavam no porão do Mike. E que é a que tem a capa que fez com que o D&D fosse associado com coisa do demônio. Mas isso também não é o foco aqui. O fato é que o D&D atual, ele é cheio de regras e se torna nada convidativo para quem quer entrar no hobby agora. Tanto é que quem faz review desse D&D último que saiu aí vai ter vários vídeos, cada um explicando cada parte dele, e é uma confusão. Então, para quem quer entrar no RPG agora, pode ser bem frustrante jogar um jogo no qual tu vai ficando cada vez mais confuso conforme preenche uma ficha cheia de coisas, fica horas ali montando personagem sem entender direito o que está acontecendo. E com isso pode ser que a pessoa tenha uma primeira experiência frustrante e não queira continuar. Então eu não indico que comece jogando pelo D&D atual. Para esse vídeo eu separei 4 sistemas que vão facilitar muito a vida para quem quer começar a jogar RPG agora. Tem alguns que são mais amigáveis ali para galerinha pré-adolescente, adolescente. Tem outros que são um pouco mais avançados. E um que eu vou deixar por último, que eu digo que ele é o melhor sistema de RPG e ele é nacional. E para tu não pular já direto pro final do vídeo, eu vou adiantar que é o Old Dragon, que com certeza vai te dar a experiência de jogo de D&D mais parecido com o que tu vai encontrar lá na série do Stranger Things. Todos os RPGs eles funcionam com roleplay, que é tu atuando, interpretando, tentando imaginar com a cabeça do teu personagem o que ele faria naquela ação, em cada situação ali disposta na mesa do jogo. Já o sistema ele é a mecânica de como tu vai fazer aquilo. Por exemplo, se vocês invadiram ruínas de um castelo e tem uma porta trancada, tu vai analisar ali o teu personagem e como ele faria para passar por aquela porta. Qual a maneira mais fácil, de acordo com as habilidades dele, para ele contornar aquela situação? Talvez ele seja muito forte e tu queira arrombar no braço. Ou talvez possa usar até um pé de cabra para facilitar no teste.
Pode ser que tu tenha escolhido a classe ladrão e tenha um grampo e tente abrir aquela fechadura. Ou talvez tu seja um mago e aí tem diferentes formas. Tu pode usar uma magia chamada abrir trancas ou simplesmente soltar uma bola de fogo no meio da porta para ela abrir. Tudo depende do teu personagem, de como ele vai agir naquela situação e também dos outros, porque vocês podem fazer algo juntos para facilitar essa passagem. E também na situação, porque talvez você esteja escutando barulho do outro lado e não queiram fazer barulho ao abrir essa porta. Então vão ter que bolar um jeito totalmente diferente de passar por ela. E também pode ser que vocês bolem o melhor plano do mundo, mas o mestre pede para fazer uma rolagem de dados, só para garantir que vocês vão passar por essa porta e vocês obtêm um erro crítico. Vai tudo por água abaixo, pode ser até que a porta se abra, mas vocês disparam algum alarme e vão chamar a atenção de todo mundo. Essa é a maravilha desse jogo imaginativo. O primeiro jogo que eu vou citar aqui, ele é claramente inspirado em Stranger Things. Ele é o Kids on the Bikes, segunda edição. Bom, só de olhar a capa já dá pra notar. Ele é um jogo bem simples e não é de fantasia medieval, como a maioria dos jogos. Ele propõe que o cenário seja alguma cidadezinha dos anos 80, justamente para não ter isso dos jogadores ficarem procurando no jogo no celular o que aquela antiga mansão era, ou quem sabe ter acesso a um GPS que facilitaria toda a campanha. Não, ele é um RPG no qual tu vai interpretar um personagem ali no início da adolescência, lidando com vários problemas e tentando resolver mistérios que muito provavelmente vão ser muito maiores do que os personagens e que provavelmente eles vão ter que fugir correndo na maioria das situações. A ficha dele é muito fácil de criar um personagem e tem uma mecânica muito interessante que é o personagem super poderoso, que vai ser alguém além do grupo, controlado por todos do grupo, que vai ter superpoderes para auxiliar esses pré-adolescentes no jogo. E pode-se dizer que é exatamente uma Eleven no grupo. Então, para quem quer viver exatamente a mesma experiência de ter aventuras ao estilo os jovens do Stranger Things, eu indico esse. Nessa mesma vibe de pessoas menores tentando salvar uma cidade, a gente pode partir pro Mouse Ritter, um jogo de espada e rataria, lançado aqui no Brasil pela Caramelos Jogos, e inclusive o financiamento coletivo dele tá terminando. Sim, nele tu vai criar um personagem que é um ratinho, não esse, mas aventureiro. A ficha dele é uma beleza de fazer, então em poucos minutos tu já vai poder jogar. E ele tem diversas tabelas para tu personalizar bem o teu rato, como rolar dados para definir um nome e sobrenome, trecos carregados, que são itens sem tanta utilidade num primeiro momento, cor do pelo, etc. E a ficha dele ele vai funcionar com um sistema de slots, tipo um videogame, tu vai preenchendo tua mochila ou tua bolsa com os itens. No financiamento coletivo vem em cartinhas, então, por exemplo, vai vir uma adaguinha ali, vai vir uma lanterninha, tu vai colocando ali nos espacinhos. As regras deles são muito leves, então é muito bom para tu enfrentar o mundo grande na pele dos ratinhos. Um detalhe que eu curto muito neles são o sistema de magias. Para utilizar uma magia, eles precisam encontrar tabuletas antigas de obsidiana onde runas ou inscrições mágicas eram gravadas. E aí precisam ler elas quando quiserem liberar aquela magia. E aí elas vão ter tantas cargas e depois vão ficar inúteis. Para quem quer viver uma aventura sendo uma criatura pequena e introduzir crianças no RPG, ele é sensacional. Nessa mesma linha, mas um pouco mais pra galera que veio dos RPGs de videogame, a gente vai ter o Melodia Perdida, da Luz Negra Editora. As regras deles são mais leves ainda e para criação do teu personagem também. Ele é todo no sistema de preencher slots, talvez escrevendo o que tem em cada um ou desenhando. Inclusive a vida do teu personagem são coraçõezinhos ali que tu vai riscando. Claramente ele é bem inspirado no Zelda, Ocarina of the Time, e traz muito de música. Todos os personagens eles sabem tocar algum instrumento, está na ficha ali, tu tem que determinar qual instrumento tu toca. E o cenário dele ele é bem genérico. Um mal destruiu o mundo e ficaram muitas ruínas e as pessoas foram separadas por distantes vilarejos uns dos outros. E aí que começa a exploração dos ermos e do que ainda sobrou. E os aventureiros eles
geralmente precisam ir em busca do conhecimento dos antigos, que vão ser fragmentos de música, de história, artefatos mágicos que foram perdidos conforme esse grande mal destruiu o mundo. E eles estão provavelmente em meio a ruínas antigas esquecidas, florestas profundas e pântanos, e esse é um bom gancho para as aventuras. O que eu gosto muito nele é que a música ela é considerada magia. Então, em determinadas situações, os personagens vão rolar 3 dados de 6 lados e com os resultados ali, com os números, eles vão determinar qual canção eles querem para aquele momento. Cada número vai ser uma nota musical. Com isso, eles vão poder tocar sozinhos ou juntar esses números com as rolagens dos outros. Como, por exemplo, se jogando os dados eles conseguirem 3 números 1, sozinhos ou somando com os outros, eles podem tocar Ode ao Fogo, que vai acender todas as fontes de luzes próximas, como tochas, fogueiras, etc. Falando parece até mais confuso do que é, porque na prática ele é tão fácil que tu vai querer criar inúmeras magias com combinações diferentes de números, e as possibilidades são muito grandes. Então, a Melodia Perdida ele vai brilhar para quem é fã de videogames e quer entrar no RPG. Inclusive, os monstros lá no final, eles evocam aqueles que a gente enfrentava lá no Super Nintendo. É muito legal. E agora sim, chegamos ao filé, mas primeiro eu preciso contextualizar. Porque lá no final dos anos 90, a TSR, a empresa que lançava o Dungeons & Dragons oficialmente, que tinha a licença dele, estava mal das pernas, quase falindo, e foi vendida para Wizards of the Coast, que estava ganhando muita grana vendendo Magic, o jogo de cartas. Assim que a Wizards adquire esses direitos, em 2000, 2001, se não me engano, ela lança o D&D 3.0, remodelando muito o jogo, com uma proposta praticamente nova de RPG. E aí surge o que a gente vai chamar de bonecagem, porque aí vieram os talentos, as perícias, a ficha ficou gigantesca, em mais de uma página, e o D&D ele passou a se preocupar mais com saber usar a ficha do que agir como aquele personagem agiria. Ainda tinha roleplay, mas muito baseado nos teus atributos. O jogo foi ficando muito complicado, e conforme a galera ia jogando, foi entendendo que dava para fazer alguns combos com essas árvores de talentos e habilidades. E o desafio foi se perdendo, porque os personagens eles foram ficando super heróicos e quase impossíveis de serem derrotados. Se lá no D&D, no AD&D antigo, tu tinha que pensar 1000 vezes antes de entrar no lugar, porque poderia ter uma armadilha ou um inimigo muito forte, e geralmente tu teria que fugir dele ou dar um jeito de enfrentar ele usando outras táticas. No 3.0 isso meio que se perdeu, porque os personagens já não tinham esse medo de morrer, de perder o personagem. Tem diversas maneiras de ele reviver, de voltar ao jogo, e tu morria só com menos 10 de vida, enfim. E foi bem nessa época que eu comecei a jogar RPG. A gente começou jogando um sistema próprio que um amigo tinha criado por ter jogado com uma galera do AD&D antiga, e o que ele lembrava ele fez um sistema que a gente usava, e depois de um tempo eu ganhei o D&D 3.5, que conforme vocês podem ver foi bem usado. Não vou dizer nem que ele tá na capa, porque a capa até sai. Foi o nosso guia e sistema jogado por, sei lá, mais de 10 anos, se não estou enganado. Até que ele começou a ficar chato, porque nos níveis mais altos, para tu jogar a tua vez numa batalha, por exemplo, tu tinha que esperar o ladrão que tinha feito alguns combos e ele podia dar 4, 5 ataques, então era uma demora absurda. E aí tinha que pegar uma calculadora para somar quanto de dano total ele estava dando, enfim. Só que não foi eu ou o meu grupo só que percebemos essa inconsistência e desbalanceamento. Só que naquela época na internet era tudo mato, a gente não tinha
tanto acesso a fóruns para saber o que os outros pensavam desse jogo. E uma galera que não tinha curtido essa mudança drástica feita pela Wizards resolveu que gostava mais do D&D antigo, e aí surge o movimento OSR, ou Old School Revival, ou Old School Renaissance. Jogos baseados nos Dungeons and Dragons antigos com algumas melhorias, regras da casa deles que melhoraram o sistema. E entre esses surge um brasileiro, criado pelo Antônio Sá Neto, o Pop, que é o Old Dragon. E mais recentemente, em 2023, ele lança o Old Dragon segunda edição. Então, se tu quer jogar um D&D bem semelhante ao que eles usavam lá na série, esse vai pelo mesmo caminho. Começa que ele é muito acessível. Além de ter preços justos nos livros, para nossa realidade brasileira, o PDF desse livro base, ele é gratuito lá no site do Old Dragon. Entra lá e baixa, só com ele tu já consegue jogar. Ele tem regras bem simples, mas que deixam o jogo com um nível perfeito de desafio. Eu ainda pretendo fazer algum vídeo ou podcast só exaltando o quanto esse jogo é legal. O quanto ele roda fácil nas mesas. Mas por agora o que eu posso dizer é para todo adolescente / adulto que quer entrar no RPG, essa é a melhor maneira. Na capa ele já vai te dizer aventuras clássicas de fantasia. É bem simples de entender as regras e de criar o teu personagem. Fora que a comunidade do Old Dragon, o grupo lá do WhatsApp, a galera é muito receptiva e te ajuda com qualquer dúvida. Não tem essa de dúvida boba. E, inclusive os escritores do sistema estão no grupo e são bem acessíveis. Então, por esse e outros motivos, que esse é o sistema definitivo de RPG deste que vos fala. Na verdade, eu roubei essa frase lá do Elton, do grupo do Old Dragon. Mas eu precisava enfatizar. Então é isso, galera. Jogar RPG é tu sentar com os amigos e amigas em volta de uma mesa, viver contos mágicos, superar desafios, volta e meia contando com a sorte dos dados e dando risadas quando eles não te ajudam e põem vocês em situações ainda mais trágicas. Aqui eu trouxe 4 sistemas bem simples para quem quer entrar no hobby mesmo. E eu tenho certeza que indo nessa linha vocês não vão mais querer sair desse mundo do RPG. Eu espero que eu tenha realmente ajudado de alguma forma e fico à disposição. Comenta aqui embaixo então quaisquer dúvidas e que outros sistemas tu que já tem mais experiência também indicaria para quem está começando agora, que sejam de fácil entrada no hobby. Eu conto com vocês e muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.